Dia mais uma quinta-feira. Deixa eu mandar um convitinho para minha amiga Cícera Ferreira. Estamos aqui para falar de mais um tema super crucial aí para o nosso autodesenvolvimento. E hoje falaremos de como você pode usar a inteligência emocional como uma ferramenta. Manda solicitação para mim, que eu recebo aqui e aceito. Tá me escutando bem? Me vendo bem? Então, hoje a gente vai desmistificar isso aí de empoderamento. Como é que é isso, né? Como é que a mulher pode usar isso de uma forma produtiva? Ainda não recebi sua solicitação aqui não, minha amiga. Manda pra mim a solicitação, por favor. Manda aqui. Eu ainda não recebi, tá? Não a vejo aqui pra mim. Eu vou mandando os... Tá travado pra você? Eu vou mandando os aviãozinhos. O que tá acontecendo, afinal? Não chegou a solicitação pra mim. Agora sim, tô vendo aqui. Eu tô... Cadê você, minha amiga? Eu ainda não a vejo. Ainda não a vejo. Eita, tá preta a tela. Ah! Tá te vendo? Tá me Oh, vendo? maravilha! Bom dia, minha amiga! Bom dia, tô te vendo, Glória! Graças a Deus. Deixa eu baixar Mais aqui. uma quinta-feira. Mais uma quinta-feira de entrega absoluta, né, minha amiga? Tá travando pra mim, Gi. Tô, te vejo e te escuto. Tá picotando pra mim, mas vamos continuar aqui. Bom dia, minha amiga. Bom Tá dia! cortando minha cabeça? Me Pra mim tá perdoe, cortando. a sua testa sempre tá fora. E Minha agora? amiga Cícera Ferreira, terapeuta integrativa, especialista no universo emocional feminino, bem-vinda a essa casa e a essa entrega que nós fazemos genuinamente do nosso coração para essas preciosas que vêm nos ver aqui, não é mesmo? E muita gratidão, Gi. Mais um dia, né? Graças a Deus. Mais uma semana, né, de entrega. E aqui estamos. É uma honra, sempre é uma honra, é um prazer imenso, né? Uma alegria poder partilhar com você e também com essas mulheres, né? Que sempre estão por aqui e aquelas que vão assistir posteriormente também, né? É uma honra partilhar com todas. É isso mesmo. Já estava dando aqui uma introdução, falando para o pessoal, né? Falar Maravilha! sobre esse tema de como usar essa ferramenta, né? Para o empoderamento. Porque a mulherada hoje está entendendo esse negócio de empoderamento de um jeito e talvez a gente vai desmistificar aqui o negócio, né? O espelhamento, né, Gi? A gente vai contar aqui o segredo, qual que é, né? Então, quer dar seu pitaco aí agora? Você deu a introdução completa, Falei. você deu, só deu Vamos, vamos falar sobre... Ai, me perdoa. Sobre... Você tá travando aí para mim? Você tá... Aliás, eu tô travando para você? Tá me Não, enxergando tá bem? ok. A inteligência emocional. E aí eu não sei, mas assim, você me escuta? Te escuto, tá ok. Porque se tiver me escutando, talvez seja suficiente. Agora, se tiver travando tudo, aí talvez não seja bastante. Aí a gente tem que fazer alguma coisa aqui para resolver. Eu já estou na minha rede móvel, Tá, não sei. Aqui. também. Aí eu sempre falo pra você, né, que esse negócio de inteligência, pra mim, fica meio assim, parecendo que ou você nasceu com ela, ou você esquece, não é nessa vida que você vai ter. Não tem inteligência, né? Falaram o que pra nós? Não, é que nós somos burros. Essa menina Então, orelhuda, não é, atrapalhada. menina?
Até porque tem esse estigma, né? Se você, a inteligência que a gente popularmente entende é aquela lógico-matemática, né? Aquelas outras inteligências, inclusive social, inteligência artística, tem todo caracteres de inteligências aí, mas que são aptidões natas, ok. Só que além da lógica matemática. E aí, quando a gente escuta inteligência emocional, parece que é aquele negócio assim, se não nasci com ela, esquece, não consigo tê-la. Só que não. Graças ao Pai, inteligência emocional é adquirida, conquistada, construída, melhorada, aumentada, enfim, a gente pode estar fazendo isso constantemente, né? Não precisa. Não tem, já era. Não. Ô, Glória. Tá me escutando? Te Bem-vinda, escutei, Sil. deu uma travada aqui, mas voltou, Gi. Ô, Pergunta Sil, pra diz Sil pra se tá você. ok pra ela. É, Sil, Sil, feedback pra gente. diz pra nós se está nos escutando bem, se está travando muito, como é que tá aí pra você. Bem-vindo, Paulo. E aí me digam, por favor, me deem esse feedback se conseguem nos ouvir, pra gente continuar seguindo o tema aqui. Né, minha amiga? E aí, Sim, você amiga. sentia, amiga, que você nasceu com inteligência emocional? Não, amiga, distante. Você já conhece, né? Sou suspeita de falar mais uma vez, né? Porque eu sempre conto um pedacinho da minha história. Eu achava que ser inteligente era apenas a forma, né, curricular. Tipo, se eu não tenho aquelas, né, lacunas preenchidas, eu me sentia uma impotente, incapaz totalmente, né? E sem contar que na minha história eu aprendi a ler e escrever aos 10 anos de idade, né? Eu vim lá do sertão do Nordeste. Então, imagina, eu com 10 anos na sala das crianças de 7, 6 anos, tudo menor que eu, apesar de eu ser pequenininha até hoje, mas naquela época, as crianças estavam ali, né? Era o CBI, o CBA, lembra de? Não sei se é da sua época aí. Era CB, né? Primário Ah, CB. tá, lembro. Classificado na ordem alfabética, né? As salas de grau de ensino. Então eu me sentia, tipo, a última lá de trás, tipo assim, eu me sentia literalmente a última. E os professores falavam pra mim, né? Porque eu queria ter um reconhecimento de que eu era, assim, inteligente, né? Porque eu não validava isso em mim, então eu precisaria de uma nota. Então eu colecionava os 10 que os professores me davam. Na época era um Sim, professor, né, por ano. E eu isso. colecionava. Quando eu tirava 8,5, eu ficava decepcionada comigo mesma, né? Porque eu não acreditava que era uma aptidão, né, interna, nata, de outras capacidades que a gente vai citar aqui ao longo dessa live, né? Mas resumia para mim apenas em uma nota, né? E aí eu fui superando ao longo da história. E depois o encontro aqui com esses conhecimentos, autoconhecimento, né? Me trouxe a visão, né? Da amplitude de... É para além do nosso entendimento, é algo muito mais profundo, né? Que a gente vai contar aqui, né, amiga? Ao decorrer do caminho dessa live, né? Sim. Essa Então, porque capacidade assim, inata, interna, né? é, e não é nato, muitas vezes não é nato, né? A capacidade da inteligência emocional não nasce com a gente, porque consiste em reconhecer os próprios sentimentos, em entendê-los e saber acolhê-los, né? E também de gerenciá-los. Então, na verdade, a gente aprende isso depois, conforme a vida vai rolando, não é nato, não. Então, por Né? essa a gente escapou. A Sil Mas disse eu que não está tenho. falhando, aí a minha preocupação aqui é se o pessoal consegue me entender, se a voz está saindo aí. Se tiver, me parece que saiu, hein? Estou te Não, ouvindo, tá. Gi. Né? Então, por exemplo,
quando a gente começa a perceber, autoconhecimento é a base, né? Autoconhecimento vai ser sempre a base da inteligência emocional, porque se você não conseguir se reconhecer o que sente, é mais uma complicação para entender e se colocar no lugar da outra pessoa, né? Que uma das bases da inteligência emocional é a empatia. E com a empatia consiste da gente conseguir compreender a outra pessoa, perceber como ela se sente, né? E não julgar e tudo mais. Então, como é que eu consigo perceber o sentimento do outro se eu não consigo reconhecer os meus próprios, né? Então é a base. Exatamente. A base da inteligência emocional sempre vai ser o autoconhecimento. Primeiro, como eu me sinto. Por que eu me sinto? Aí a gente começa a fazer várias reflexões a partir do As como eu estou me perguntinhas, sentindo. né? Sim, E aí, como que esse sentimento bate aqui em mim? E aí sair um pouco do mental, porque nem tudo tá no mental, né? Tá mais aqui no corpo. E aquela coisa que a gente sempre tá batendo aqui na tecla. Como eu me sinto hoje? E essa pergunta, mulher, você que tá aí nos escutando, você que é cíclica, né? Diferente dos homens que estão lineares ali, os hormônios o mês inteiro, a gente precisa tá se perguntando todos os dias. Como eu me sinto hoje? E se você puder fazer um diário dessas emoções, padronizando. Porque quanto mais a gente observa, mais a gente observa que tem padrões. Sempre tem padrões. Então, aquela fase do mês, vai ser sempre a mesma fase do mês que eu tô daquele jeito, mais assim ou mais assado. Então, quanto mais a gente observa a si próprio, mais a gente percebe nossos padrões, mais a gente consegue ter autogestão, porque aí, por exemplo, eu sei que eu tô na fase, aquela fase pré-menstrual, eu tô um pouco mais irritada, não é um bom momento para tomar decisões, não é um bom momento para fazer coisas que vão me exigir mais paciência, né? Mas não vai ser esse bom momento. Então eu já jogo lá no meu calendário lá na frente. Bom, essa fase do mês aqui, lá de junho eu vou estar assim, então não vou marcar nada importante nessa semana, né? Vou é. deixar a fase de marcar compromissos assim mais desafiadores para uma fase mais ovulatória, que eu estou me sentindo mais confiante e que tem até mais um brilho melhor, mais sedutor, que aí a negociação fica muito mais fácil. Então a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, de estar administrando, tendo esse autogerenciamento das nossas emoções, e essa controle cíclico nos dá uma previsibilidade, essa previsibilidade que a gente precisa para se sentir melhor. Então eu aconselho, meninas, vocês façam aí um diário de emoções para já tô dando essa aí, já segura essa aí. Travou um pouquinho, não ouvi sua fala anterior. Você falou alguma coisa para mim? Não te dei gancho, não. Será que a gente consegue continuar a conversa assim, mulher? Tá travando. A Sil falou que tem momentos que trava. Para mim também tem momentos que trava. Mas acho que se a gente sair e entrar de novo, acho que é a rede, né? Não vai É, adiantar muita coisa, né? então, Vamos torcer para que melhore no decorrer aqui, né? Vamos torcer. sim, Para não ficar picotada, né? As falas. sim. E como é para você, minha amiga? Você já percebeu essa coisa de conseguir gerenciar o seu ciclo, pra usar o seu ciclo como ferramenta de autoconhecimento também? Então, Gi, como a gente falou, né? Não é aquilo nato, não nasci com essa capacidade, não, né? Eu tô aprendendo, a colocar isso na minha vida, porque esses conhecimentos ainda estão recentes para nós, por mais que a gente esteja trabalhando aqui, entregando, né? Mas é um movimento que começa em nós e depois através de nós. Sim, Para mim é bem recente, né? Cerca de 2 anos que eu comecei a aprender, né? A olhar para as minhas emoções de uma forma diferente.
né? Gerenciando cada uma delas, porque antes eu negava, eu engolia minhas emoções, né? Eu olhava para determinada situação, já citei aqui várias vezes, né, em outros momentos, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Nossa, como você é plena! Não, eu não vejo você explodindo com nada. Parecia que eu estava plena, e as pessoas viam essa plenitude em mim. Só que de verdade, internamente, estava lá, gastrite, né? Toda aquele turbilhão que a gente citou na live anterior de semana passada, né? O corpo gritando por coisas engolidas, né? Que foram descendo garganta dentro, né? Sapos de perna aberta, e eu não falava, Gi. Muito menos acolher o meu ciclo. Porque a Sim, gente não foi ensinada a acolher o nosso feminino, né? Eu não aprendi a acolher o meu feminino. Nos últimos 2 anos, que é o processo aqui do desenvolvimento, né, das nossas formações, da atuação aqui profissional, que eu fui aprender e colocar em prática, tem sido lindo. Sabe o que é você olhar e falar assim, puxa, eu menstruei sem dor? Eu sinto muito a tensão nossa, psicológica, o peguei corpo preço. inchado, que sempre venho dessa trajetória, né? Mas planejar a agenda tem sido ainda um desafio, né? Falar assim, eu vou fazer aquela palestra naquele mês tal, na data tal, e eu vou calcular no meu ciclo. Porque é algo que eu tô aprendendo. Quando é semanalmente, eu escolho a semana direitinho, né? Falo, nossa, hoje é meu dia da minha plenitude aqui, o meu emocional tá em alta, né? Então Tá. eu vou render mais nesse dia. Mas é um aprendizado que a gente vai engatinhando, né, Gi? Coisas que a gente não Sim, ouviu, não nos disseram a respeito disso, muito menos mostraram para nós que nós temos essa energia feminina oscilante, porque sim, quiseram colocar nós que você vai sim, dar conta de tudo numa margem linear. E é uma grande mentira, é uma farsada, é uma farsa isso, né? Porque nós somos mulheres em níveis de hormônios. Se você dosar hoje e amanhã, vai estar diferente do seu próprio hormônio, é minha própria dosagem, né? Então vai ser diferente para você, eu vou render de uma forma, você vai render de outra, né? E olhar para isso de uma forma acolhedora, científica, né, Gi? Porque os sim. hormônios dosados têm uma margem científica, né? A gente muda a nossa capacidade cerebral, percepção de tempo e Nossa, espaço, né? Parece que o tempo, demais, né? demais. Clareza Você percebe, mental, né? meu Tudo amiga, é uma loucura. você dirige sempre, né? Tá sempre aí no volante, você não percebe que tem dias que você tá ali, parece que tá mais o cérebro encharcado? Não é porque nós somos burras, é porque nós estamos com a dosagem hormonal ali Isso, contundente na nossa corrente sanguínea, né? Então, acolher isso foi tão libertador para mim, Gi. não Foi é? libertador. Porque eu me sentia deprimida. Simplesmente eu me fechava, me recolhia e falava assim: ah, tem mulher que nem sente isso, eu devo ser a pior das piores. Devo ser aquelas que não prestam para nada. Era assim Né, que eu menina? me sentia, né? Jogada às traças, né? E tem sido lindo o meu processo, Gi. Então, eu tenho aplicado para mim gradativamente, cada vez mais um pouquinho. E também a gente tem trazido esse conhecimento, né, dosadamente, para que as pessoas tomem consciência que as mulheres, né, principalmente nós, as mulheres que estão ouvindo essa live, que vão ouvir posteriormente, né? Acolha a sua natureza feminina, né? Sim. Não se coloque num padrão que querem te encaixar com a minha história, o que Sim, está acontecendo comigo hoje, né? com Me si, perdoe, minha amiga, eu tô com a minha voz bem rouca, porque eu estava embaixo de um ar-condicionado ontem e a minha voz foi. Não sei se você está sim. conseguindo compreender aqui o que eu tô Não, não, falando, tá perfeita. Tá perfeita. raspando aqui a garganta. Eita, A nossa querida Cintia apareceu aqui, seja bem-vinda. bem-vinda. Bem-vinda, Que linda! preciosa. É isso, porque assim, se a gente não tiver esse autoconhecimento, não vai ter um pilar aí da inteligência emocional, né? E a mulher que quer se sentir mais segura, que quer se sentir mais confiante, todas
sensações, essas emoções que ela quer sentir, Uhum. vai ser mais natural a partir do momento que conseguir ter essa presença consigo, como se sente, essa presença do que eu sou, o que eu estou fazendo no planeta. Todas essas perguntas filosóficas também vão ajudar aí no autoconhecimento, né? E aí essa coisa também, quanto mais a gente se sente firme, estabelecida na nossa identidade, mais a gente consegue se colocar no lugar do outro, sem se deixar, né, levar pelo outro, assim, né? Consegue ter essa empatia sem seguir, né, junto, sem querer ser a mesma pessoa, né? Então, isso também ajuda nas relações com outras pessoas, seja com outras mulheres, ou com homens, ou com qualquer, né, pessoa assim, vai ajudar muito. Então, muitas vezes, hoje, a gente vê que a maior queixa é relacionamento, né? Por isso que as pessoas estão preferindo se relacionar com seres não consegue. Travou para todos, eu imagino, né? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora, amiga, mas falhou a Já sua fala deu anterior. uma Repete travadinha? aí. Ei, Repete. De repente, não eu conseguiu estava processar aqui. apontando que, conforme hoje nós estamos com baixa capacidade de se frustrar, de se comunicar, de se fazer entender, a gente está preferindo se relacionar com seres inanimados, que não reagem, que não reclamam, que não discutem. E aí é nessa que a gente vai terapiar com chat GPT, vai criar boneco reborn, enfim. Então, nessa fuga de como eu não consigo me entender, como eu não consigo reconhecer os meus sentimentos e entender a causa deles, como é que eles vêm, por que eles estão aqui presentes naquele instante para mim, e como eu não consigo reconhecer a mim mesma, fica difícil eu conseguir expressar para outra pessoa. E nessa dificuldade de expressar, de me expressar e me explicar e ter esse envolvimento com outra pessoa, acaba complicando tudo, porque aí eu fujo de ter relacionamento com outras pessoas porque eu não consigo me fazer entender. E isso é um problema da atualidade muito forte. E a gente tem que olhar para isso com muita atenção, comunicar um com o outro e se fazer entender. E isso a gente não pode deixar passar sem botar essa lupa em cima disso, sabe? Sim. É isso, minha Agora, amiga. Travou um é, pouquinho. então, agora eu não sei se a Cíntia saiu porque travou ou se o que aconteceu aqui. Tá me escutando? Eu tô te ouvindo. Tá ok aqui pra mim. E agora? O que a gente faz? Ok. Viu me ouvir? Tá Quer dar ok aqui pra mim. sua pontuação aí? Eu tô te ouvindo. Minha amiga, é isso que você falou, né? A capacidade da gente compreender o outro vai partir, né? Primeiro, na capacidade que eu tenho de me olhar e acolher as minhas emoções primeiro, né? Gerenciar as minhas emoções. Eu vou desenvolver a capacidade, né? De acolher o outro também, nesse sentido de saber que todos nós, né, vamos ter o dia nosso dia mal, né? O dia mal vai chegar para mim e para você, e a gente vai acolher o estado emocional daquela pessoa, o nosso, né? Acolher emoções que parecem não ser tão boas, como a tristeza. Haverá dias que a gente vai acordar triste por algum motivo, por algo que aconteceu, ou por conta dos nossos hormônios, como a gente falou, né? Mas eu reconheço que é um momento, eu reconheço que é uma fase que a pessoa está enfrentando, e eu vou ter o quê? Aquela capacidade de me autorregular no meu tempo. Dar um tempo para mim, né? Eu me
corrida, né? Expressa, fast food, a gente tem tempo de nos autorregular, né? Né? A gente tem que aprender na prática, né, minha amiga? Colocar isso na prática, né? Parar ali no aqui e no agora, nossos 5 minutinhos, e a gente vai dar umas dicas aí, né? Até o final da live, né? Os exercícios breves, como você falou, né? De escrita, a gente tem sempre reforçado aqui, né, do seu estado emocional, de como você percebe a sua emoção, como que você se sente com relação à emoção do outro. Às vezes você sai ou encontra um parente ou dentro de casa mesmo, alguém falou uma palavra áspera, dura, e como que você reage diante disso? Será que você é aquela pessoa que explode? Responda aí, meninas. Vocês é aquelas que vão lá com o ferro que feriu vai ser ferido. Vai lá e já dá uma garfada, né? Né? Como que você tem feito aí para gerenciar essas emoções, né? Não, eu revido. Falou um, eu falo dois. Fala três, eu falo quatro. É uma guerra de braço, né? Que você tá ali e não vai sair do lugar, né? Você vai só ferir alguém e vai ser ferido mais ainda. Não é mesmo, Gi? Acontece muito isso, né? As queixas que as mulheres mais trazem para nós é isso que você falou. Relacionamento com filhos, com esposo, relacionamento no ambiente de trabalho, né? Ah, ninguém me entende, ninguém me acolhe. Nossa, fulano tá sempre me cobrando. E como que eu me sinto diante disso? E como que eu quero estar diante disso, né? Isso. Como que eu gostaria de reagir diante disso? Ah, se eu fico parada. Exato. Vida, trabalhada, aprendida, você pode aprender, né, a olhar para esse emocional, pôr em prática, fazer perguntas, né? Esses dias eu fiz até postei, né, que eu fiz um diálogo interno na minha pia, né? Eu tô ali, né, trabalhando, lavando a louça, mas eu tô me perguntando, nossa, o que aconteceu? Mas o que é aquilo? Você vai respondendo para você mesma e você vai tendo uma clareza, né, de como você está naquele exato momento. E a partir dali você traça um perfil, poxa, eu quero reagir de uma forma com clareza. Eu quero ter um posicionamento saudável com relação a essas coisas que estão me acontecendo. A Sil tá respondendo aqui, né, a perguntinha que eu fiz lá. Ela disse que é alfineta. Que ela tá trabalhando. Isso, gente. É que o verdadeiro empoderamento é sobre você escolher mesmo como você quer viver, de que forma você quer viver, como você quer reagir. Isso que é o verdadeiro empoderamento, tendo essa base da inteligência emocional, entende? Se você a tem, você consegue fazer todas essas escolhas e se posicionar de uma maneira muito mais assertiva, né? Ah, o Robson está dizendo maravilhosas, obrigada. Bem-vindo aqui também. Bem-vindo. É isso, a Sil está dizendo que está trabalhando. É isso, é todos os dias, né? A gente vai se polindo todos os dias. E é um serviço diário. O Divã da Pia. Olha, eu gostei dessa série. Você precisa fazer essa série mais vezes. Da Pia, lá da cozinha. Estou me identificando, viu? Tá funcionando aqui, acho que eu vou continuar. Ah, é ótimo. Terapia na pia. Ótimo. Muito bom. Eu vou convidar as meninas. Eu vou pensar nessa estratégia aí. Eu adorei a sua pia, é ótimo, que tem aquela janela ali, ó, a luz. E a gente vai acabar, né? E é isso, né, minha amiga? É sobre decisões verdadeiras, né, Gi? Gente, me perdoe, minha cachorra aqui viu alguma coisa e começou a latir. A gente olhar com a verdade, né, que existe dentro de nós, né? Puxa, eu tô chateada mesmo, fiquei triste, foi difícil escutar aquilo, nossa, eu tive medo, fiquei insegura, e agora eu vou olhar para isso, assim, da onde veio essa insegurança? Por que esse medo, né? Porque muitas das vezes o medo, ele nos paralisa. E você está tendo aquela emoção que ela é natural, nossa, do ser humano. A gente precisa sentir medo para nos preservar a vida. Mas se eu estou sentindo esse medo que está me limitando de
avançar na minha vida profissional, tomar Sim, decisões, sim. encorajamento, né, de chegar em pessoas que eu preciso alinhar coisas. Eu preciso olhar com um olhar de cura para minha história, né? A gente precisa Total. curar esse medo, né? Eu preciso me desprender disso que está me limitando, né? E muitas das vezes são crenças, né, Gi? A gente se permite dar ouvidos às vozes internas que estão no subconsciente. Tô te ouvindo E nada, perfeitamente. e nada mais da inteligência emocional, é um trabalho, né? A gente trabalhar esse diálogo interno, trabalhar essas questões emocionais, o reconhecimento das crenças limitantes, né? Isso não faz mais sentido para mim. Aquela roupa não me serve mais. Era quando eu era É, pequenininha, né? Esse sapato não cabe mais no meu pé, já cresci. Agora eu vou, né, colocar a minha nova roupa, né? Da mulher que eu sou hoje, sim, né? A minha história me trouxe aqui, né? E não se acovardar e não ter vergonha de onde a gente veio, né, Gi? Muitas das vezes as pessoas vivem de uma aparência irreal, é um sepulcro caiado. Ela gostaria de viver aquilo, mas ela coloca aquela roupa para fingir que é aquilo, mas não é. Na realidade, a pessoa não está vivendo aquele padrão. Ela, né, colocou um rótulo nela, né? Nós, em essência, nós choramos, né? A né? gente sim fica triste, nós nos decepcionamos com pessoas, Né? e a maioria das vezes são pessoas bem próximas, aquelas que a gente mais ama, que a gente gostaria de estar Sim, mais acalorada com elas. E a gente vai fazer o quê? Deprimir? Não. A gente precisa ter coragem para desenvolver diálogos, conversas difíceis, né? Conversas difíceis, né? Preciso ter uma conversa difícil com meu filho. Não é com o marido, não é com a tia, é com quem? Né? É com o chefe. Né? Esses dias minha filha chegou em casa, mãe, preciso ter uma conversa difícil com o calor, né? Da sim. explosão, da cobrança, né? Tá vendo? Aconteceu isso. Não, vai lá no melhor momento, né? E traz a sua percepção sobre o acontecimento. E isso é o tema gestão emocional, né? Você saber o tempo, o momento, não só seu, mas daquela pessoa, se ela está pronta para te ouvir. Você vai analisar todo o perfil, né? Aquela coisa, né? Hum, Espalhafatória, hum, como que é? Rodar a baiana, como que é? Quebrar a sim. barraca, o pau da barraca, né? E aquele escândalo. Não, Chutar o né? Uma pessoa balde. derramar tudo. Uma pessoa inteligente emocionalmente, né? Ela sabe a hora certa de agir, né? Ela tem Exatamente. cautela, Vai ter né? momentos, gente, vai ter momentos que chutar o balde vai ser a melhor escolha, mas é sobre isso a inteligência emocional, é escolher, não ser Sim. explosivo sem controle, entende? Ser essa pessoa que não consegue gerenciar suas emoções e só segue a emoção e tá tudo certo. Então Sim. é sobre isso a inteligência emocional, é sobre fazer as escolhas de como eu quero reagir, né? E eu preciso dar as boas-vindas aqui para a Cícera Figueiredo e para a Ah, Cássia. Sejam bem-vindas. A Cássia não pôs, sejam bem-vindas. a Cícera não pôs o despertador hoje, não? Hoje não, ela se perdeu. Seja bem-vinda, ô, Cícera. Eu não consigo ver quem está entrando. A rolagem para mim está atrasada, Gi. Dê Sério? boas-vindas para as meninas aí. Sim, Gratidão por estarem aqui mais uma manhã com a gente, né? sim. É isso, gente. Falem comigo se vocês estão. Ah, ela disse que. Ah, ela disse que não. O tema não era relevante. Ai, Tem uma tá. tosse. Não escutei, Gi. O que ela falou? Ela disse que não. Eu perguntei se botou o despertador, ela disse que não. Aí eu falei Não. que o tema não é relevante, então, né?
Pode diminuir um pouquinho. Eu perco a piada, não perco a piada, mas tá tudo certo. A gente vai falando um pouquinho sério e um pouquinho brincar, um pouquinho algumas coisas a gente pode. Me perdoe. Fala, minha amiga. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para as meninas aqui que a gente planejou, né, Ah, Gi? Imagine, né, se você confiasse nas suas emoções hoje. Será que você pode confiar nas suas emoções hoje? O que mudaria na sua vida se você passasse a confiar nas suas emoções, naquilo que você está sentindo hoje? não é? Ai, Cícera, seria drástico, porque a maioria das vezes eu estou aqui nervosa, muitas pessoas me falam isso, estou desalinhada. Como seria para você se vocês confiassem nas suas emoções hoje? Estivesse ali, né? Puxa, eu vou confiar na minha emoção e eu vou, né? Como seria aí para vocês, meninas? A Cícera disse aqui, tá cortando? Que pena, né, Gi? Então. Mas vocês ouviram? Vocês conseguiram ouvir a nossa perguntinha? Dê um feedback aí, meninas, por favor. Deixa eu só ler aqui a pergunta, compartilhamento do Robson. É preciso aprender a não se sabotar e nem se arrepender pelos nãos e erros da culpa que a mulher carrega sempre, né, desses arrependimentos, dessa culpa, dessa autossabotagem, todos esses temas a gente já falou aqui, viu, Robson? Pode assistir as lives anteriores que estão por aqui. E a gente vai sempre estar batendo nessa tecla, porque isso é meio que um modus operandi da mulher. É um negócio que se a gente não está falando sempre, não colocar luz sobre isso frequentemente, a mulher continua nessa escuridão, continua se castigando por conta desses sentimentos que ela tem, sem entender que é natural, que é do seu ciclo, que é essa falta de autoconhecimento, de entender que um dia você vai estar de um jeito, outro dia vai estar no outro, que tem os autossabotadores, que tem todas essas coisas que vêm aí do inconsciente. A Cíntia tá falando que estava travando bastante, aí eu fico preocupada se elas estão conseguindo nos entender. Gi, tá um desafio hoje aqui, gente. A Cícera também tá dizendo alguma coisa. Tá dizendo que do tema que eu falei que não era interessante, ela disse que é sempre interessante o tema. Então tá bom. Bacana. E a mais interessante a vida será, com certeza, Sim. Cícera. E eu quero frisar. Sim, quero frisar aqui, amiga, meninas também, né? Pessoal que vai assistir posteriormente, pode estar travando, né? Vou ressaltar aqui, né? A inteligência emocional não é sobre ser perfeita, né? Jamais nós seremos perfeitos, né? É a gente olhar nossas imperfeições emocionalmente, né? Eu não gosto. Quando acontecerem, né? E você é sobre ter essa consciência, né, Gi? Essa consciência, né? Que é possível você recapitular essa rota. Sabe o GPS, quando ele tá ali, você faz a rota, né? E de repente deu algo errado, tem um engarrafamento, tem um carro parado na pista. Vai ter esse percalços, né? Nesse percurso da vida. Mas é a gente olhar com essa liberdade de que a vida, ela tá acontecendo no aqui e no agora. Com as imperfeições, com os desafios, mas eu tô sempre olhando para minha rota, refazendo ela da melhor forma possível, olhando, né, o entorno, né? Essa capacidade. Porque se a gente se colocar no lugar de quero ser perfeito, você tá colocando você dentro de um padrão e que você jamais vai alcançar, né? É mentira. A gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nossos amigos não são perfeitos. A nossa família não é perfeita. Somos seres imperfeitos lutando ali, né, cada dia mais para a gente se tornar ali melhores, né, a cada dia. E isso é lindo, né? É esse florescer no caminho, né? A gente vai florescendo nesse caminho, adubando esse solo, colocando substâncias ali nutritivas, para que a gente venha florescer a cada dia, ser melhor para alguém, principalmente para nossa família, porque a família vai refletir na sociedade, né?
Tem pessoas que é um caos dentro de casa e lá fora ele é lindo, flore lá fora e escurece a casa, Ixi, né? Que caos é que mais esse, tem? né? Que É mais tem, terrível, né? não é? Consegue me ouvir, amiga? Para mim, você fez alguma pergunta? Não, eu tô falando aqui que a gente já falou sobre essa mulher que a guerreira que parece super, hiper, mega empoderada, mas por dentro, né, tá Tá toda destruído. diminuída. Então não é isso, né? Essa mulher vai ser muito mais empoderada se ela tiver posse dos seus próprios, das suas percepções, né? Se ela ter a autorresponsabilidade pelo que ela sente, se ela conseguir expressar o que ela sente de maneira segura, porque ela está firme na sua identidade, entende que há sutileza que só o feminino consegue sentir, porque a gente é emocional. Então, conforme a gente para de reprimir, de ser esse ser emocional, de ser, né, esse organismo emocional, a gente consegue ter mais autodomínio sobre isso, Sim. consegue acessar a grandiosidade que nos traz nos relacionamentos, né? Na vida cotidiana, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida, que eu acho que todas as mulheres procuram, né? Ter essa autodomínio em todas as áreas da vida. E aí ela vai conseguir ser mais, ter mais posse sobre isso. Vai ser fantástico reconhecer as potencialidades da mulher, né? Se permitir, né? Se permitir sentir, né? É um ato revolucionário, né, Gi? Eu tô sentindo aqui a minha emoção e eu acolho. A emoção é isso, né? É o movimento, né? É mover para fora, deixar que isso vá. Quando você nega uma emoção, ela fica represada dentro de você. Então, E aí vem os males, né? Os males do adoecimento, né? Tanto físico como psíquico, emocionalmente, né? Muitas pessoas estão indo para esse isso. lugar por conta dessa negação, né? E nós somos sensíveis, né? A gente é sensível a isso. Então, é reconhecer mesmo, é um ato de amor próprio, né, Gi? É o ato do amor próprio, é o auto-amor. A gente fala sempre por aqui, né? Esse auto-amor. De que eu não nego, eu reconheço. Sabe aquela frase que o pessoal fala assim, devo, não nego, pago quando puder, a pessoa fala isso com as dívidas? Ó, eu Né? sinto, não nego, né? E tô me resolvendo aqui no caminho das minhas emoções, né? Eu sinto isso, tô sentindo sim, tô trabalhando isso. Não tô conseguindo sozinha? Pede ajuda, né? Sim. Busca grupos de apoio, um profissional que possa te ajudar aí, né? A você aprender a gerenciar essas emoções, né? E o diferencial do que a gente ensina, né, e dentro do nosso processo de abordagem, é que nós, mulheres, somos diferentes dos homens. A gente olhar, isso que a gente reforça aqui, né? O movimento da emoção na vida da mulher é diferente na vida de um homem. Meninas, Sim. gravem isso, deixem isso aí frisado na geladeira, na post-it, em todo lugar, né? Você é um ser diferente, né? Esse movimento de tudo igual, te acolher. Você vai Sim. esperar que o outro te acolha se que ele nem conhece seu corpo? Não sabe o que está acontecendo, né? Então explica para o filho, para o marido, para o genro, para o sobrinho, né? Trabalha essa questão do que as mulheres têm emoções diferentes dos homens, a gente tem hormônios nas dosagens diferentes, né? E por Sim. isso que esse movimento acontece em nós de uma forma diferente, porque tá tudo diferenciado mesmo, né? E não colocar a gente no padrão. Muitas das vezes a gente é diminuída, né? Coitadinha. Eu já vi também mulheres, né, Gi? Diminuindo outras mulheres, porque, nossa, ela tá na fase cíclica, nossa. Nesse século, mulher reclamando disso, não é reclamar, é você expressar a dor,
né? E o máximo que a gente pode fazer é ouvir e não dizer nada. O mínimo que a gente pode fazer, né? Acolhendo, né? Eu já vi médica saindo de consultório reclamando que a mulher foi lá reclamar de uma TPM. Nossa, que Ah, absurdo. É por isso que as empresas demitem, porque quem aguenta, sim. né? Vem aqui reclamar de uma TPM, é só tomar um analgésico. Gente, isso é real, É, a gente. gente escuta bastante. A Sim. produtividade, né? Você é boa e validada quando você produz. É isso que diz a sociedade, a mídia, né? É o comercial, né? Tá com dor, como que é? Chama a Neuza, né? Não é tipo assim, o que tá acontecendo com ela? Não, é Exatamente. chama a Neuza que resolve. E não é Sim. Não, desse não, jeito, não né? presta, não precisa passar a prestar atenção no que sente, não. É só tomar a Neuza. É terrível. Bom, Só, trabalho. né? E o verdadeiro empoderamento é isso, gente. É ser coerente com o que sente, é ser presente com quem você é. Isso sim. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, lindeza. Bom dia, Ah, Elaine. Sejam bem-vindas. A gente está entrando numa reta final aqui, porque, querendo ou não, minha amiga, já são 9h34. Acredita nisso? estamos, estamos no seu final. Mas se empolga e vai. Bora! Então, bora lá para nossas considerações finais, né? Bem-vindas, meninas que estão chegando agora, né? Vamos fechar nossas considerações, né, de como a gente trouxe que a inteligência emocional é algo que a gente pode desenvolver, aprender, né? Aonde a gente aprende isso, né, Gi? Buscando esse autoconhecimento, Sim, né? E para aprender, você precisa aprender ou com alguém, ou lendo, ou buscando, né? Estar ali, né? Em grupos que te ensinam. E a gente sim, tem lugar para isso, né, Gi? A gente tem os nossos grupos, né, que estão sendo formados aqui esse mês de maio. A gente tem isso. um grupo que a gente concluiu. Tem mais um grupo aí em formação que a gente está formando, né? Um grupo aí de reencontro interior, para que você possa olhar, né, para a sua história de vida, saber quais são as suas emoções predominantes, quais são as dores, ter coragem, né? E a gente, em grupo, a gente se fortalece, né? Às vezes você não tem coragem de abrir sua história, de olhar, falar da dor, mas quando você vê alguém contando, falando da dor dela, deu, né, Sim. ao longo da trajetória de vida, né, aquilo que foi nos negado, ou aquilo que a gente negou em nós mesmas, né? Então, esses grupos servem para isso, né, Gi? Tem grupo de acolhimento, eu tenho o grupo Essência, vocês podem entrar, tá o link lá na minha bio. A gente tem sempre, né, vivências novas, né, Gi? A gente está trabalhando nisso para levar esses conhecimentos ao maior número de mulheres possíveis, para que você não se sinta que você está sozinha, né? Existem mulheres, né, acolhendo mulheres, e nós estamos aqui nessa missão, né, Gi? Porque começou em nós. E a gente está vendo a necessidade, né? O quanto foi bom, como foi a Cícera antes dessa busca de autoconhecimento, quem era a Gina antes dessa busca do autoconhecimento, né? Desse reencontro interior, né? Tem sido lindo para mim. E é possível ser lindo para você também, né? Ter a coragem de chegar em lugares que você tem medo de chegar, né? Ser a mulher que você nasceu para ser, né? Deus nos criou com uma beleza linda, incrível, está dentro de nós. E muitas das vezes a gente se perde no caminho, nos colocando num padrão da mídia. E você é um ser único, eu sou uma ser única, né? Nós somos únicos, né, Gi? Você é uma luz única aí, né? Todos nós temos a nossa luz. Só que muitas das vezes quiseram apagar, ou ela tá naquela luz, né? A nível baixo, e você precisa reluzir, acender, né? Deixar Né? brilhar, né? Para isso tem que tirar as dentro de um processo terapêutico, dentro de um grupo de acolhimento, e E nós estamos aqui para servir vocês, meninas. Qualquer dúvida, podem nos procurar, né? Estamos aqui à disposição.
essas quintas-feiras é exatamente para isso, né, Gi? Para a gente vir aqui nas redes, trazer uma partilha, e vocês podem nos procurar, né? Agora, depois, marcar aí, né, a sua sessão de acolhimento, né? Tirar dúvida, comentar aqui nessa live. Hoje travou um pouquinho, aquilo que vocês não compreenderam, pode perguntar para a gente, que a gente vai estar respondendo também, né, Gi? Isso mesmo. A Elaine está dizendo que depois vai assistir inteira. Gratidão pela sua audiência, Elaine. E a Cíntia está falando que o nosso grupo é maravilhoso. Venham fazer parte deste grupo. Assim, isso, pessoas. Ó, minha mãozinha só não fecha aqui ainda. Verdade, já estão voltando aí as funções. Gratidão, já tá Cíntia. Voltando, né? Devagar e sempre estamos voltando. A gente tem essa missão, né, Cícera? Eu acredito que a gente está juntos justamente por isso, que a gente sente do mesmo jeito, a gente quer transbordar, a gente percebe que não dá para guardar para a gente mesmo esse conhecimento, que precisamos levar para mais pessoas, e a gente se coloca mesmo a serviço, se quer servir mesmo, com todo o nosso coração mesmo, essas mulheres, para tirar outras mulheres da dor, assim como nós já saímos desse lugar, e podemos estender a mão e levar vocês também por esse caminho de autoconhecimento, através dos nossos trabalhos. Então, esteja com a gente. É sempre um convite para vocês participarem dos nossos movimentos e não ficarem sozinhas, porque eu detesto ver as mulheres nesse lugar de acreditar que isso está se expandindo muito hoje em dia, conforme eu fico navegando nas redes aí, vejo os comentários, as postagens, eu percebo que as pessoas se fecham cada vez mais, achando que não podem confiar em ninguém, que não podem contar com ninguém, e estão sozinhas mesmo. E isso não é verdade, gente. A gente se coloca nesse lugar sozinha. E eu sei porque eu luto ainda para sair desse lugar de me fechar numa ostra, que é a minha vontade primordial, juro, mas eu me esforço todos os dias para abrir isso aí e abrir para o mundo e levar, né, também um pouco de mim e trazer um pouco de vocês. Então, não fica nesse lugar sozinha, tá? E eu vou estar sempre falando isso para vocês, porque eu sei como que é se sentir assim. E aí fica se colocando nessa de, não posso confiar em ninguém, não tenho ninguém, não posso contar com ninguém. E é mentira, você que se colocou nesse lugar. É só se abrir, sair da ostra, se permitir que as coisas vão acontecendo. E daqui para frente, gente, com esse negócio de avanço, de inteligência emocional, aliás, de inteligência artificial, esse negócio de avanço, esses movimentos que colocam os homens contra as mulheres e muita intolerância, com essa coisa crescente da intolerância, da falta de empatia, da falta de vontade de interagir com outro ser humano, né, de escolher ser mãe de reborn, não preciso. Enquanto o filho me cobra autodesenvolvimento e o tempo todo, o boneco não me demanda nada. Então, com essas ondas crescentes desses movimentos aí assustadores, mas a gente tem que vir aqui, minha amiga, falar sobre isso, sobre não se deixar nesse lugar de que não posso ter interação humana com outros humanos, porque isso vai nos levar para um lugar muito ruim daqui para os próximos anos. Então a gente precisa muito olhar para isso, porque o ser humano, nós mulheres sobretudo, precisamos dessa interação humana com outras pessoas. É nosso, gente. O negócio é nosso, a gente precisa. Por que você acha que quando a gente abraça alguém, 30 segundos libera um tantão de hormônios do prazer? Num abraço, tá, gente? Não é nem nas outras coisas. É num abraço. Então, a gente precisa disso para se regular. E aí a gente precisa dessa interação, dessa emoção compartilhada. E aí a gente se isola. Se a gente se isola, a gente deixa de desfrutar disso. E quando a gente vê as estatísticas aí que 2030, hein, que daqui um pisco. Um piscou já é 2030. A proporção de gente com ansiedade, com depressão, vai ser assim, muito
de muita gente. Por que isso, gente? Porque a gente vai estar perdendo esse contato humano. Hoje, você me trouxe uma recordação aqui. Esse dia eu estava conversando com a minha filha, ela falou assim, mãe, você está porque esse processo do aceleramento de tudo expresso, né, o fast food da vida, né, tá virando já uma coisa O sem novo medida, normal, sabe? né? É, não para, tipo, não para. Parar para trazer uma live aqui, olha só, a gente tá plena trazendo uma live aqui. Por Não mim, eu é, ficaria menina? a manhã toda. A gente tem compromisso daqui a pouco, né? Mas, enfim, eu Gente, adora. falaria, ficaria numa roda. Mas as pessoas não estão tendo tempo para isso, né? Então, tudo começa, o futuro é o agora. Você não tem tempo para você parar, para se autoconhecer, se autorregular, quer dizer que o seu futuro é remoto, não é, Não é? Gi? Você tem que investir, é uma plantação, você tem que investir agora. É o tempo precioso que você tem agora para Sim, plantar o seu futuro, né? E, e conhecer esses obstáculos, né? Ter a oportunidade de deixar para trás coisas que não servem mais, né, Gi? Ter uma ação, né? A gente sempre exato. fecha uma live ou uma vivência trazendo a consciência para uma ação. A Sil disse que travou. Travou. Que Eu te ouço, pena. Vou repetir. Você me ouve? Travou ouço, para eu elas. não perdi nada. Ai, Ah, então vamos ai. continuar aqui na gravação, né? Vai ficar então, né? O que a sua Ah, filha assim, falou, Cíntia? ela tá pedindo Ela um repete, tá. repete. Ela disse assim, Cíntia. Ela falou assim, mãe, você tá sempre falando lá. Ela estava preocupada se as pessoas vão ter tempo de assistir as lives. Era Sim, isso que ela queria dizer. você tá Porque as tendo audiência, pessoas. mãe? É, A gente, porque a as gente não tá pessoas. preocupada com a audiência. Social. Não consegue nem ver. Você vê as mensagens de voz, por exemplo, você coloca lá processo um, 2, 3, né? Para poder. Tudo Sim, expresso. Né? É isso, Cíntia. E a nossa preocupação é o contrário, a gente está contra o fluxo mesmo, né? É contra o trazer a fluxo. consciência. Total, É, total. é contra o fluxo. Todo mundo está indo no aceleramento e a gente está puxando a corda para que venham para cá, né? Sim, Parem, se escutem, ouçam vocês mesmos, né? Seu total. futuro depende do aqui e do agora, né? Aí eu não tenho tempo, Cícera, 15 minutos. 15 minutos. Eu vou voltar para o Divã da Pia e vou trazer para vocês algumas questões que tá vindo insights aqui para mim, viu? 15 minutos, Adoro. quanto tempo você fica na pia? Né? 15 Sim, minutos para você respirar, para você ter um diálogo interno, você não consegue, mas a gente consegue ficar rodando feed aleatório, né? Vendo sim. coisas que não vai agregar, apenas te consumindo aí, né? Fazendo você ter desejos que vai te impulsionar para um caminho de dor, né? Muitas das vezes é a compulsão da compra, ou aquele, ai, nossa, não pude, o fulano pôde, né? E você está fazendo o quê para conseguir aí os seus desejos, para conseguir aí o lugar que você quer alcançar, né? O primeiro passo é esse autoconhecimento, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, e quais são os caminhos que eu tenho que ir. E o nosso diálogo é para isso, né, Gi? Para Exato. vocês virem, para a consciência do aqui e do agora, né? E eu disse assim, que ao reconhecer esses obstáculos, a gente tem Exatamente. né? Você não é todo mundo. Nossa, falando em mãe, minha mãe falava muito de fazer as coisas para depois não sentir remorso, sabe? De não, se eu não fizer, se eu não falar, se eu não tiver, sabe? Alguma coisa assim, não me lembro direito. Mas aí eu tava lembrando que você tem um conhecimento, ouve essa, você tem um conhecimento que pode libertar alguém de uma prisão emocional e você não compartilhar. Que remorso é esse que você vai sentir se essa É um pessoa... pecado. É um pecado. A Bíblia fala assim que quem pode fazer o bem não faz, está pecando. Eu falo, meu Deus, eu preciso ser redimida. Exatamente.
exatamente. E eu descobri isso também, essa coisa da omissão. Eu comecei a entender melhor o que é esse negócio da omissão. De você não dizer o que poderia ajudar outras pessoas e você guarda para si. Você acha que omitir é só não se manifestar na hora de uma injustiça? Não, é em todas as horas que você poderia estar fazendo alguma coisa boa e não está fazendo, não está dizendo, porque está guardando para si, não quer se gastar com isso, não quer gastar seu tempo, enfim, não é da sua conta. Não é da minha conta que as outras pessoas estão com dor emocional, que estão em prisões emocionais. Tá, mas se eu tenho algo que eu posso contribuir para ela sair desse lugar, eu tô cometendo um crime de omissão, né? Uhum. E aí a gente tem que levar isso a sério. A gente tá levando isso a sério, né, amiga? Digam para as mulheres que a gente está aqui todas as quintas-feiras, trazendo sempre uma temática nova, né? A gente está com o cronograma aí concluindo, né, de finalizar esse mês. Já Menina, vamos sentar para poder preparar o próximo. meu dedo. Eu fui instalar o dedo, ainda tá doendo e eu instalei doeu. Ah, vai com calma, ainda está em reabilitação. Porque ele ainda não fecha tudo e tá meio É. inchadinho aí. E foi, minha amiga, nosso tempo aqui. A gente Nós já estamos aqui encerra uma aqui, hora, né? né, minha amiga? Sim. Já dá para as meninas aí, né, que se perderam, né, voltar e assistir direitinho. A gente vai deixar na plataforma do YouTube também, né, Gi? Você vai tentar lá, né? Deixar Vou lá. subir, vou subir. Aí, vamos lá, meninas. Assistam, curtam, compartilhem, Deixe né? seu Divulguem, digam para outras comentário, pessoas. live, tá? Comentem, Aqui, lá no YouTube também. podem Se você comentar. tá aqui com a gente desde o começo, ou pegou aqui do meio pro fim, mas já tem a sua percepção de valor dessa live, você já, por favor, comunica aí para as outras que vão ver o comentário e decidir se vai assistir a partir dos seus comentários, por favor. É importante para nós e é importante para levar a mensagem, porque a gente está aqui como Sim, mensageira mesmo, entende? sim. E eu amo servir junto com a Cícera porque nós assumimos mesmo essa identidade de mensageira e vamos que vamos, né, amiga? É um processo aí, né, do Uma honra caminho. E servir ao minha seu lado, minha. gratidão, Gi. Deus abençoe a sua vida sempre. Gratidão, meninas. Tenha uma manhã de paz aí a todas. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até, maravilhosa. Menina, tchau, até mais.